Bom, mas antes de começar e fazer a apresentação da Elisângela, eu gostaria de passar a palavra para a Camila, que é a coordenadora de Relações Institucionais aqui de São Paulo, do NP de São Paulo, para que faça aí uma pequena apresentação também. Obrigada, Tânia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, a nossa parceria. Como você falou, já está no terceiro ano que a gente está fazendo esse ciclo de palestras, sempre tentando trazer conteúdos que são recentes de alguma publicação, algum novo normativo, alguma atuação que o NPI está realizando. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer imensamente a Elisângela pela participação e por ter aceitado participar hoje aqui e falar um pouquinho, que é um tema de marcas que foi recentemente publicado, né, sobre a alteração na questão da expressão de propaganda. Já foi falado um pouquinho lá no Rio, mas a gente está trazendo aqui oficialmente para ser debatido com vocês. Tá? Vou passar a palavra para ela e bom dia a todos e bom seminário. Obrigada. Deixa eu só fazer uma pequena apresentação da Elisângela. A Elisângela é coordenadora geral da Diretoria de Marcas, Desenho Industriais e Indicações Geográficas do NPI desde 2023. Ela é doutora e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do NPI, com especialização na área de Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Succo, eu não sei se é assim que fala, da Fonseca. Agradeço mais uma vez, Elisângela, por estar presente, por aceitar o nosso convite. Então, passo a palavra para você. E só para deixar claro aqui, a Elisângela ela vai, ao longo da apresentação, abrir, né, a possibilidade para perguntas, alguns intervalos entre temas, mas vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat e também para levantar a mão e abrir o microfone. Muito obrigada e boa palestra. Elisângela, a palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a organização do evento e também agradecer pela oportunidade, né, pela Dirma, estar representando a Dirma, para falar sobre esse tema que foi aí de recente alteração, né? No finalzinho do ano passado que a gente teve alteração desse tema, e essas oportunidades elas são muito bem-vindas, até para a gente entender os impactos, né, que essa alteração ela tem de alguma forma refletido, né, no dia a dia, na rotina daqueles que operam, né, o direito de propriedade industrial. Bem, o assunto, né, marcas formadas por expressões de propaganda, e aí eu vou falar sobre a aplicação dessas novas regras de exame. Bem, como foi adiantado, eu vou dividir um pouco a apresentação em três partes. A primeira parte, eu vou apresentar o tema, falar sobre o histórico e as premissas para essa alteração. Vou abrir para perguntas, se houver alguma, eu respondo relacionada a isso. Se houver alguma pergunta que está se adiantando um pouco, alguma coisa que eu vou tratar mais para frente, eu aviso. A segunda parte, eu vou falar sobre o conteúdo do manual de marcas, como interpretar o conteúdo do manual de marcas no que tange a essa alteração especificamente. E, por fim, eu vou falar mais de questões práticas, né? Eu vou fazer ali uma transição da aplicação dessas novas regras de exame, falando também de questões práticas e recomendações, né? Basicamente, orientando quais são realmente os limites, né, da aplicação dessas novas regras de exame. Bem, falando aqui de contextualização do tema, né? Esse assunto está relacionado
diretamente ao inciso 7 do artigo 124 da LPI. Mas a que eu estou resgatando também é o artigo 122, que é aquele, basicamente, que demonstra o que é suscetível de registro como marca. Então, assim, quais são as condições, né, que devem ser seguidas para que um sinal ele seja registrável como marca? O sinal tem que ser distintivo, visualmente perceptível e não compreendido nas proibições legais. E uma das proibições legais é essa proibição que está sob o artigo 124, inciso 7. Não é registrável como marca, sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Esse tema da propaganda, além de estar disciplinado especificamente, né, a expressão de propaganda, além de estar disciplinado especificamente nesse inciso 7 do artigo 124, também é tratado no item 5.9.4 do Manual de Marcas. Então, assim, a legislação que é empregada, né, na análise da registrabilidade dos sinais, nós utilizamos, né, a LPI. Nós temos uma portaria que é subordinada à LPI, que é a portaria número 8, e essa portaria, ela também estabelece o manual de marcas, que é onde nós encontramos as diretrizes, os detalhamentos das diretrizes de exame. E esse tema especificamente está retratado nesse item do manual, 5.9.4. Bem, ainda, né, na contextualização do tema, nesse manual ele detalha, né, como deve ser empregado aquele inciso, a interpretação dos incisos, dos artigos que estão na lei. Quanto ao inciso 7, o que era detalhado, né, no manual, nas diretrizes? Que qualquer sinal que tivesse qualquer expressão de propaganda deveria ser indeferido com base no inciso 7 do artigo 124 da LPI. Então, o sinal distintivo, como Atalanta, vindo com uma expressão considerada de propaganda, era indeferido em primeira instância. Em segunda instância, caso houvesse um recurso, era possível solicitar a retirada dessa expressão de propaganda. Bem, e se a expressão fosse uma expressão que, por si só, ela já fosse considerada como de propaganda, como um abra felicidade, se o entendimento fosse mantido em recurso, ainda assim o interferimento seria mantido. Então, esse era o cenário que nós tínhamos até a atualização do manual que aconteceu aí no final do ano passado, mas especificamente entrou em vigor, né, foi feita em 27 de novembro de 2024. Bem, e por que que existia esse entendimento, né? Esse entendimento vinha de um histórico, tá? Bem longo, que vinha ainda desde antes da LPI, tá? Antes da LPI, nós tínhamos o Código de Propriedade Industrial de 1971. No Código de Propriedade Industrial existia uma figura específica que permitia a registrabilidade de slogans, de expressão de propaganda, que convivia com outro tipo de registro, que era o registro de marcas, né? Só que, na época, ainda em 1988, houve um sinal, um caso concreto, de um slogan que o requerente pediu que aquela mesma expressão fosse registrada como marca. Tinha um registro de slogan e pediu o registro como marca. Foi feita uma consulta à época para o equivalente à nossa Procuradoria, né, Federal especializada junto à NPI, a Procuradoria da época, e na consulta, na resposta à consulta, veio a definição de que não era possível registrar aquele sinal como marca porque ele já era um slogan. Então, ali já se criava, né, a origem de uma falsa dicotomia, que hoje a gente entende como falsa dicotomia, como se todo um slogan não pudesse ser registrado como marca. Então, é uma expressão de propaganda, não importa qual, ela não poderia ser registrada como marca, como se fossem ativos diferentes, não tinha uma outra fundamentação. Era a fundamentação, é uma expressão de propaganda, não pode ser marca. Essa falsa dicotomia, ela foi, de alguma forma, herdada também no contexto do projeto de lei, em que as justificativas, né, em relação ao inciso 7, era baseado no fato de as expressões de propaganda poderem ser protegidas sob a proteção ali dos direitos autorais. Então, essa falsa dicotomia, ela, vamos dizer, ela foi perdurando, né, e sendo levada também para a LPI.
Sendo que na própria Elisângela, LPI, sim. eu acho que a sua apresentação não está sendo compartilhada. Tá. Desculpa Para mim, interromper. vocês estavam vendo. É. Tá, peraí, eu vou então. Deve ter Você quer que parado de compartilhe por aqui? compartilhar. Não, É, eu estava compartilhando, eu não percebi sim. que ela tinha parado de compartilhar. Cons- Agora tá, né? Tá sim. Só tá com. Acho que não tá naquela Tá, visualização de não tela ficou cheia. na, Uhum. na tela cheia. Pronto, agora está compartilhando. Estou aqui, né? Tá, Tinha perfeito. começado, então é melhor aqui para visualizar, né? Voltando aqui à divisão, né, dos temas, eu tinha falado sobre o artigo 122, o artigo 124, um item específico do manual, tá? Que está sendo alterado pela norma. Eu acho que a Elisângela congelou. Só sou eu que tô vendo a congelados? Deixa eu ver aqui. É, tá. Achei que era minha internet. Eu acho que é Só um ela. minuto. Também travou aqui. É o frio. É, eu acho que ela caiu mesmo. Pedi só um minutinho pra vocês pra ver se ela consegue reconectar. Tânia caiu. Caiu, acho que a Elisângela caiu. Ah, pior que tem o tele. É bom avisar, né? Ela deve ter visto. Deixa eu ver se consigo falar com ela aqui. Tânia, eu tô tentando falar com ela, não tô conseguindo. Vocês conseguiram falar com ela? Não, eu tô tentando mandar mensagem aqui. Oi, estão Tá. me ouvindo? Ah, ela tá Sim. aqui. Oi. Gente, desculpa, caiu a conexão, eu mudei rapidamente de sala, falei, meu Deus. Querem que eu Tá tudo comece do certo. começo? Acontece, sem problema. Ficou assim. Sem problema. Eu acho que a conexão dela tá meio instável. Será que ela tá no NPI, Camila?
Ela caiu novamente. Vê se você acha. Conseguem me ouvir? Congelou de novo. Congelou, é. Agora Sim. você voltou. Aí eu vou pedir, então, para passar a apresentação para reduzir o meu. E de repente eu fecho até a minha tela. Para reduzir, eu começo lá no iniciozinho, Tá para não ficar bom. confuso. Só um minuto que eu pedi aqui para o pessoal da organização compartilhar. Pronto, gente, vamos zerar, vamos começar do início. Sem Repetir, problema. só para poder, né, não ficar confuso. Só que eu fechei a minha tela aqui para poder ficar mais fácil, não ter problemas com a conexão. Então, vamos lá. Então, falando sobre marcas formadas por expressão de propaganda, né? Como eu tinha dito, eu vou dividir o tema aí em três partes. Começando a falar um pouco sobre históricos e premissas, tá? Pode ir para o próximo? Isso. Então, eu trouxe como uma premissa o artigo 122 da LPI, que é aquele que menciona quais são as condições para a registrabilidade de um sinal no Brasil. Então, no Brasil, para se registrar uma marca, é necessário que o sinal seja distintivo, seja visualmente perceptível e não esteja compreendida em uma proibição legal. E não são registráveis como marca, que é uma das proibições legais, as expressões empregadas ou sinais empregados apenas como expressão, como meio de propaganda. E como a gente tem o detalhamento, né, da aplicação desse inciso no manual de marcas que é estabelecido por uma portaria. Bem, nós vínhamos de uma falsa dicotomia, que vinha desde o Código de Propriedade Industrial, que é anterior à LPI, quando houve uma definição de que se uma expressão ela é entendida como expressão de propaganda, ela não poderia ser entendida como marcas. Mesmo na época em que se tinha uma figura específica na lei, no CPI, para proteger as expressões de propaganda, tá? Bem, essa falsa dicotomia, ela foi levada também para o contexto do projeto de lei, que aí é o próximo slide. No projeto de lei, tinha como fundamento que um direito de uma expressão de propaganda, como ela era protegida sob o escopo de direitos autorais, não poderia ser registrado como marca. Só que na própria LPI há a possibilidade de registro, por exemplo, de títulos de direitos autorais, desde que com consentimento, com autorização do seu autor ou dos seus herdeiros e sucessores. E a gente percebia que, na verdade, a gente chegou a um ponto que a gente percebeu que isso era uma falsa dicotomia, porque, afinal, existe uma sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Inclusive, por meio de um benchmarking, né, nós, lá no passado, 2004, né, quando foi feito um questionário no âmbito da OMP, já se observou que poucos países não aceitavam registrar como marca um slogan. E entre esses países só existiam 4, dos 71 que foram indagados, e desses 4, no finalzinho de 2023, já estava acontecendo ali uma mudança de entendimento em 2. Então, fora o Brasil, só teria mais um país, tá? Isso aí de acordo com as nossas pesquisas de 2024, dentro desse escopo dos 71 países que não aceitavam registrar slogans como marca. Por favor, o próximo slide. Bem, mediante essa avaliação de que existem, né, direitos que podem se sobrepor, eles vão ter funções diferentes, mas eles podem se sobrepor. Foi feita uma consulta PFE, indagando se haveria óbice jurídico à reinterpretação do inciso 7, ou seja, sem mudança legislativa. E essa consulta era importante porque, afinal, todo esse cenário, né, de falsa dicotomia tinha sido gerada desde um parecer, né, de um órgão equivalente, de um departamento equivalente que, lá no passado, em 88, se pronunciou sobre a impossibilidade de uma expressão de propaganda também ser registrado como marca.
Bem, e no retorno dessa consulta, o que veio como entendimento da PFE? Que haveria necessidade de que o NPI construísse uma definição do que é expressão de propaganda, o que é aquilo que é só função de propaganda. E, ao mesmo tempo, da interpretação do inciso 7, entendeu-se que é possível que um sinal exerça tanto a função de propaganda quanto a função de marca. E o que é a função de marca, né? A possibilidade, né, a capacidade de distinguir produtos e serviços de outros produtos e serviços semelhantes, né, ou afins. Próximo, por favor. Bem, e aí, como premissa que a gente tem dessa interpretação, né, dessa resposta da consulta PFE e dos estudos que estavam sendo feitos, né, em relação à reinterpretação do inciso 7, teve-se como premissa, né, que essa reinterpretação representava, né, o registro de marcas que também continham características de propaganda. Essa reinterpretação representa a possibilidade, a capacidade, né, de o sinal exercer a sua função distintiva, mas também está relacionada à aplicação dos princípios marcários, né? O princípio da especialidade, tá? Eu vou destacar aí, porque é algo importante quando a gente vê o que está no manual, o que foi para o manual em relação à questão do inciso 7. Importante, né? Ressaltar que pela resposta da consulta, né, a PFE, foi entendido que não haveria necessidade de uma mudança, alteração da legislação e que a nossa forma de leitura do inciso 7 estava equivocada, à medida que não considerava o que é um fenômeno, né, jurídico, que há possibilidade de sobreposições de direitos. Isso não representa um retorno ao CPI, não é uma proteção autônoma, né, da expressão de propaganda, mas uma proteção à marca que também contenha expressão de propaganda. Próximo, por favor. Então, assim, quais são os dois grupos, né, de marcas que contêm expressão de propaganda, né? Que aí depois a gente vai ver que o manual também faz essa distinção clara. São aquelas marcas que têm uma marca e acompanhada de uma expressão com a finalidade de propaganda, e aqueles sinais que a própria expressão ela pode funcionar como propaganda ou como marca, né? Então, a marca com expressão de propaganda, elas eram aquelas que, antes da alteração do procedimento, seria indeferida de qualquer forma, porque tinha uma expressão de propaganda, mas num eventual recurso, se pedia para retirar a parte que era a expressão de propaganda e prosseguir com a marca. Mas, às vezes, o próprio titular, né, o próprio requerente já tinha uma marca anterior com a parte distintiva. Então, se retirasse aquela expressão de propaganda, incorreria em uma outra questão, que seria a identidade, né, com um sinal anterior, e também seria passível de indeferimento, aí já com base em outro inciso, que é o inciso 20 do artigo 124 da LPI. Então, nós temos, né, dois tipos, né, esse que até havia uma possibilidade de retirar a expressão de propaganda e seguir, né, que é o caso do Melhoral, É Melhor e Não Faz Mal, Atalanta, Superpromoção, e existe um outro grupo, que é um grupo que a expressão ela pode funcionar como marca e como propaganda, tá? Porque ela traz ali embutida uma função de propaganda, mas a expressão por si só ela é capaz de diferenciar, de distinguir produtos ou serviços, né, de outros que sejam semelhantes, né, ou idênticos, né? Bem, o próximo, por favor. E aí, com essa reinterpretação do manual, aí lembrando, né, quais foram lá as conclusões da consulta PFE. Basicamente, duas conclusões, né? Que o INPI precisava dizer claramente o que considera a função de propaganda, o que é a função de propaganda, e delimitar
quais são os sinais capazes de exercer função de propaganda e de marca. Ou seja, ter a dupla função, né? Aquele ponto de sobreposição de direitos. Por favor, próximo. E aí, o que foi, né, para o manual? Pode voltar um, por favor? Porque tem o anterior é sobre função de propaganda. Não entrou. Tá. Então, vamos para a função distintiva e depois eu falo de função de propaganda. Então, assim, a função distintiva, né, é aquela que remete ali à questão da validade do sinal. É como a gente tinha falado lá no início, eu tinha falado sobre o artigo 122, né, da LPI. É condição básica. Então, para que um sinal seja registrado como marca, basicamente deve conter como uma das suas condições a possibilidade de ser distintivo, tá? E tem que se garantir que aquela expressão ela pode ser percebida como marca pelo público consumidor, sob pena de inibir o monopólio, né? Aliás, com a finalidade de inibir o monopólio injusto, ou seja, apropriação de títulos que devam ser do patrimônio comum, porque são genéricos, são necessários. E aí, essa função distintiva, ela é o que faz o diferencial para o registro ou não. A expressão de propaganda, a função de propaganda, né, ela tem como definição do manual aquilo que tem, por exemplo, a finalidade de divulgar a qualidade de um produto, né, de realçar a qualidade de um produto. Aquilo que tem a finalidade de divulgar conceitos, né, ideias de uma empresa ou dos produtos, aquilo que tem a finalidade de comparar aquele produto à concorrência, né, é aquilo que é melhor em relação a outro. Eu acho que parou de novo o compartilhamento da tela. Sim. Pode avançar, por favor. Não, eu estou compartilhando aqui porque eu acho que está realmente pulando página. Só estou aqui tentando colocar em modo cheio, desculpa. Sim. Então, assim, essas definições é que fazem que uma expressão tenha função de propaganda. É isso aí, é isso. Recomenda os produtos ou serviços assinalados, divulga a qualidade, destaca o produto, transmite missão, valores, ou visa persuadir o interlocutor. E tudo essa definição, ela foi para onde? Para o item 5.9.4 do manual de marcas, junto com a condição de que um sinal, para ser registrado, ele precisa exercer função de propaganda, né? E função distintiva, né? A expressão de propaganda já exerce naturalmente a função de propaganda, mas também deve exercer a função distintiva. Próximo, por favor. Próximo. Conseguiu passar? Pronto. Que aí a gente já falou sobre a função distintiva, e aí próximo. Bem, então hoje, assim, lembra o cenário até novembro de 2024. 27 de novembro de 2024, qualquer expressão de propaganda seria indeferida, seja acompanhada de uma marca, de um sinal distintivo, ou seja, a própria expressão funcionando como propaganda ou como marca. A partir da alteração do manual, passou-se a indeferir apenas os sinais que exercem função de propaganda, ok, mas seriam incapazes de exercer a função distintiva. E aí, quais são, né? O manual ele avança em dizer quais são essas expressões, né, que são capazes de exercer a função distintiva. Então, seria, por exemplo, a de uso comum no segmento publicitário, como queima de estoque, aquela exclusivamente descritiva, comparativa, promocional ou elogiosa da qualidade dos produtos ou serviços, né? Então, sempre o menor preço, né, em relação ali elogioso do serviço. Ou ainda aquela desprovida de originalidade. E aí, essa questão da originalidade é algo que eu vou parar um pouquinho mais para falar, porque gerou muitas dúvidas, né, em relação à questão da originalidade, por não ser um termo empregado no âmbito, né, nessa área do conhecimento das marcas, né, de forma comum. O termo originalidade ele está muito relacionado ali, né, aos próprios direitos autorais,
Também temos essa referência, esse termo, esse conceito para os desenhos industriais, mas no próprio manual de marcas a gente tem um outro ponto que faz menção à questão da originalidade quando a gente fala sobre os títulos de direitos autorais que podem ser protegidos como marca, né? No manual de marcas diz que o título precisa ser o original para que seja protegido. Bem, e aí voltando à questão da originalidade para a expressão de propaganda, por que ele foi incluído ali, né? Ele, na verdade, não é um critério à parte, tá? Ele faz parte daquilo que é avaliado para entender se a marca ela é capaz de exercer a função distintiva. Então, a originalidade ela entrou com o objetivo de não retirar, não permite que se retire do patrimônio comum aquilo que deva pertencer a ele. Porém, isso é mediado pelo segmento de atuação. E aí eu vou lembrar né, que eu já falei um pouquinho atrás sobre a manutenção de todos os princípios marcários, né? É uma expressão que funciona também como propaganda, mas se ela funciona como marca, ela também está sob todos os princípios aplicáveis ao direito marcário. E um dos princípios aplicáveis é o princípio da especialidade. Então, a questão da originalidade, ela é aplicada de forma que uma expressão, né, que já seja comumente empregada num determinado segmento, né, para um produto ou para um serviço, né, por diversos entes que atuam naquela área, ela não pode ser apropriada a título exclusivo por apenas um, porque não teria essa função distintiva, tá? Não seria distintivo o suficiente. Eu vou voltar a falar sobre originalidade um pouquinho mais à frente, quando a gente também for analisar os casos concretos, porque aí a gente vai conseguir visualizar melhor, né, como essa originalidade ela acaba se convertendo na prática. Próximo, por favor. Bem, primeiro, trazendo aí alguns exemplos, né, do que a gente falou sobre a função de propaganda, né, e aquelas que não têm função distintiva. No caso aí, por ser expressão publicitária de uso comum, alguns exemplos são expressões que são utilizadas para publicidade, não importa, né? Aí a gente não está falando em produto e serviço, né? Mas são expressões de publicidade que não tem nenhuma capacidade de diferenciação de produtos e serviços, né? Porque a única função que elas exercem, né, é aquela função de atrair o consumidor, divulgar características do produto ou do serviço, e outros pertinentes à função de propaganda, mas não exerce nenhuma função distintiva. Próximo, por favor. O outro grupo de expressões que são consideradas incapazes de exercer função distintiva são os das expressões exclusivamente descritivas, comparativas, promocionais ou elogiosas, né? Então, por exemplo, aí, o melhor malte para a melhor cerveja, né? Você está ali fazendo uma comparação com todo o restante da concorrência. O melhor prato também é uma comparação. E aí não adianta o sinal estar com um elemento figurativo, que, na verdade, não consegue desviar, né, a atenção do público consumidor para aquela expressão, que a expressão, por si só, ela apenas remete à expressão de propaganda e não tem uma função distintiva, não tem uma capacidade de diferenciar esse sinal, né, um conjunto, né, de produtos e serviços em relação a outros produtos e serviços. Próximo, por favor. E o outro grupo de expressões são aqueles desprovidos de originalidade, que, como eu falei, quando eu chegasse nos casos, acho que é melhor para visualizar o que seria a originalidade, né? Bem, dentro do segmento do cosmético, valorizando a sua beleza, né, é uma expressão que é empregada comumente por
diversos, né, concorrentes da área, assim como para serviços bancários de acesso remoto, conectado a você, a recarga, né, para cartucho de impressora, sua recarga de confiança, vista-se com estilo para consultoria em modas, e todos esses exemplos, né, demonstram que são expressões que são comumente empregadas pelos concorrentes em um determinado segmento. E se nós permitíssemos a apropriação de um apenas como marca, primeiro que não se teria ali a capacidade, né, de diferenciar produtos e serviços, e a gente estaria retirando algo que deva pertencer ao domínio público, né, a todos aqueles que atuam naquele determinado segmento. E aí, ressalto, é por segmento, tá? Uma expressão, ela pode ser comumente empregada em um segmento e não ser empregada dessa forma em outro segmento. Em outro segmento, ela assumir algum caráter distintivo. Então, quando a gente analisa a questão da originalidade, a gente sempre considera o segmento de atuação. Próximo, por favor. Bem, e aí como a gente faz para aferir essa originalidade, né? As orientações estão também dentro do manual, ali no manual de marcas. Remete a um outro item do manual, que é o item de buscas e referências, tá? Que o examinador vai precisar fazer para saber como aquela expressão ela é empregada. Então, ele vai para um buscador, né? Geralmente, né, busca na internet, a gente usa a ferramenta Google, né? Mas usar ferramentas de buscas na internet para entender como aquela expressão ela é empregada naquele determinado segmento, tá? Então, esse é um caso que, para além da busca na nossa base de dados, a gente também precisa utilizar uma ferramenta de busca na internet, tá? Para identificar se a expressão se afasta daquilo que é comumente empregado no segmento. E se aquela expressão remete a apenas um titular, tá? Nesse momento, a gente ainda se atém a um titular. Houve até uma pergunta numa apresentação recente que eu fiz. Mas se forem dois titulares? Até o momento, a gente não encontrou uma situação dessas que uma expressão ela remeta a apenas dois titulares, né? Que poderia levar a dúvidas. Então, no momento, como orientação de procedimento, a gente se remete a um titular, né? Se ele pertence só a um titular, significa que ela não está sendo comumente empregada. Se há mais titulares, que geralmente ou é um, ou a gente acaba identificando muitos, a gente entende que falta a originalidade, e aí esse tipo de sinal ainda poderia ser indeferido com base no inciso 7. Próximo, por favor. Bem, e lembrando, consulta PFE, o que tinha sido definido, né? Que a gente tinha que colocar no manual quais eram as expressões, ou aliás, a função de propaganda, o que queria dizer a função de propaganda, e delimitar quais seriam os sinais que exercem função distintiva e exercem função de propaganda. E no manual foram inseridos, né, vários exemplos que mostram, né, a combinação de elementos distintivos com outros que exercem só função de propaganda, como é o caso do exemplo, tá? Esse exemplo, Pimentela, o tempero que faz a diferença, eu peguei da publicação da RPI ali próximo à mudança do procedimento, o procedimento mudou no final de novembro, esse é um exemplo ali de dezembro, então é um caso real, um caso concreto, né? E o outro grupo que está também no manual é a combinação, né, de elementos distintivos que, ao mesmo tempo, sejam capazes de exercer a função distintiva e a função de marca. Então, aí a expressão "a vida pede leite". Aí, no caso, tinha mais de um pedido e eu destaquei esse que está no segmento de educação e entretenimento. Lembrando que as expressões também estão sob o princípio marcário, né, o princípio da especialidade. Então, não é que foi registrado de uma maneira geral, é registrado de acordo com o produto ou serviço reivindicado. Tá? E aí também o A Vida Pede Leite é um outro exemplo que foi publicado ali no finalzinho do ano de 2024. Próximo. Bem, a atualização foi feita ali em 27 de novembro de 2024, mas
A análise dos impactos regulatórios dessa mudança, ela vai aí perdurar pelos próximos anos, né? A gente vai concentrar principalmente ali em 2027 e 2028, que é o fim dessa agenda regulatória de 4 anos, para analisar quais foram os impactos, né, dessa mudança no manual. Então, assim, é algo em construção, né? Tem uma mudança, a gente já está aplicando um novo entendimento, mas não quer dizer que, uma vez aplicado, esse procedimento não possa ser aprimorado, porque ele faz parte de uma agenda regulatória que tem esse universo aí, né, de 2024 a 2028, para analisarmos os impactos regulatórios. Próximo, por favor. E aí, falando sobre impactos regulatórios, embora esteja muito recente, a gente já conseguiu ver, assim, identificar uma queda abrupta na quantidade de indeferimentos. Ali no finalzinho de 2024, já se sente isso, que a gente já vê uma queda, né, de indeferimentos, cujo embasamento, né, foi o inciso 7 do artigo 124 da LPI. Assim, né, não são dados do ano inteiro, de 2025, né, são dados até 26 de maio de 2025, porém a gente já consegue identificar um impacto grande. O outro gráfico, que é esse gráfico, né, pizza, é fruto de um levantamento que nós fizemos, né, nós começamos a discutir essa alteração no final de setembro, por ali, quando voltou a resposta da consulta pública, da consulta à PFE. Aí nós submetemos isso a um evento, 2 eventos com os usuários ali em setembro, né? Aí teve outro evento em outubro. E, nesse período, a gente pediu que os examinadores separassem todos os casos que considerassem passíveis de indeferimento pelo inciso 7, conforme o procedimento anterior. E, na época, foi feita uma listagem com todos os casos e nós dividimos quais seriam os sinais que se enquadravam, né, naquela primeira situação, que era a situação que vem uma marca e uma expressão de propaganda, e quais eram os sinais compostos por elementos, né, que, ao mesmo tempo, eram capazes de exercer a função de propaganda e a função de marca. E também, considerando o próximo, né, o procedimento que estava prestes a ser atualizado, quais seriam aqueles casos que ainda permaneceriam sendo indeferidos? E aí a gente chegou a essa proporção, né, que 70% das situações eram marca com expressão de propaganda, que é aquela situação que hoje, né, se não houver um outro motivo de indeferimento, não gera dúvida, porque você tem uma marca ali com a expressão de propaganda, então já tem uma marca, uma função distintiva clara, e pegamos que 13%, né, daquilo que vinha sendo depositado era aquela que tem que ter uma análise, né, se tem originalidade, que é quando a expressão ao mesmo tempo funciona como marca e ao mesmo tempo funciona como propaganda. E desse grupo, 17% permaneciam sendo indeferidos. Não é exatamente igual, né, mas projetando esse número de 2025 para o ano inteiro, se seguir nesse mesmo ritmo, a gente vai ter aí, né, até para minha surpresa, quando eu levantei esses dados, a gente vai ter um percentual muito parecido, né, de impacto na prática, de redução, né, para o equivalente aos 17% do que era ali no ano de 2023, quando não tinha ainda ocorrido a transição desse procedimento. Próximo, por favor. Bem, aqui era aquela parte que eu ia parar para dúvidas. Eu não sei se ficou confuso por conta de queda, volta. E aí, eu posso abrir para algumas perguntas, né? Para falar ainda sobre essa questão das premissas antes da gente passar para a próxima parte. Acho que você pode seguir, Elisângela, e a gente pode fazer as perguntas ao final, então. Beleza. Então, pode, por favor. Bem, a aplicação das novas regras, né? Agora eu vou falar especificamente desse período de transição. E também eu coloquei esse slide até baseado em perguntas que já me fizeram em apresentações anteriores, né? A análise da primeira instância depois de 27 de 11 de 2024, né? Quer dizer, já tinha um pedido em andamento
E esse pedido foi analisado após 27/11/2024. Nós vamos prosseguir com um novo entendimento, sem fazer nenhum tipo de exigência quanto ao inciso 7, né? Claro que podem existir outras situações. Inclusive, né, a gente pediu, como eu já mencionei, para que os examinadores separassem todos os casos que estavam em andamento, esses casos ali, quando a gente já sabia que ia fazer a alteração, né, para que esses casos fossem monitorados, né, até que a gente fizesse a alteração do procedimento e, alterando o procedimento, eles já seriam publicados conforme o novo entendimento. E aí uma pergunta que me fizeram em outra apresentação, mas eu tenho um pedido antigo que já foi indeferido, né? Já teve sua tramitação encerrada, com base no inciso 7. Eu posso reapresentar esse pedido baseado no novo entendimento? Pode. Não existe nenhum empecilho do ponto de vista do inciso 7. Claro que aí tem que se fazer avaliação se não existem outras proibições legais, se já não há uma expressão anterior similar de um terceiro. Então, na primeira instância, pós 27/11/2024, a aplicação dessa regra foi prosseguir com um novo entendimento. Próximo, por favor. E aí estão alguns casos concretos, tá? Já considerando um novo procedimento. Primeiro, né, aquele grupo que vem marca e a expressão considerada de propaganda. E o segundo grupo, que é uma expressão, né, que funciona como propaganda e como marca. Aí, nesse caso, né, até são expressões que têm muito mais a ver com aquela concepção de função de propaganda, de emitir ou valorizar um conceito da empresa, né? O caso aí da Vida Pé de Leite, por exemplo, é bem claro, porque isso aí está todo voltado para a indústria de laticínios, mas ela tem ali uma ideia, ela quer desenvolver uma ideia, mas, ao mesmo tempo, ela é capaz de ser distintiva, né? Você consegue, né? O consumidor consegue, a partir dessa expressão, a partir dessa marca, diferenciar quais são os produtos vindo, os serviços vindo daquela origem e de outras, né? De outras origens. Então, esses foram casos concretos que a gente tinha colocado lá, né? Para serem monitorados, e assim que foi publicado, né, o procedimento novo, o entendimento novo, esses pedidos foram examinados, nós publicamos esses pedidos nas RPIs, e eles se encontram hoje concedidos aqui e como registro no banco de dados da NPI. Próximo, por favor. Bem, e aí, essa é uma parte bem interessante também para visualizar. Então, o que está sendo indeferido, né? O que está sendo indeferido, a gente tem aí alguns exemplos. Esses são exemplos que foram indeferidos sem apresentação de recurso, porque aquilo que está com recurso, né, ainda não deu tempo desse recurso ser processado, né? E aí a gente tem, por exemplo, né, realize sua viagem para a organização de viagens. Lembrem-se que a gente precisa analisar à luz do princípio da especialidade. O recycling para resinas, né? Que, na verdade, ali foi entendido que o recycling em si, ele é ali considerado descritivo, né, para esses produtos, mas para algo que não tem a ver com nada reciclado, pode não ser. E junto com uma expressão ali de propaganda, né? Reciclando com qualidade. E aí, outra expressão, né, que é considerada totalmente descritiva para curso: aprenda a investir como os bancos, com os bancos e ganhe como eles. E também ali o açaí, que foi considerado irregistrável, porque o bom gosto ali foi considerado irregistrável. Junto com uma expressão ali de propaganda, com uma expressão publicitária. Então, esses casos concretos ajudam um pouco a entender como funciona na prática, né, a análise daqueles quesitos, né? Se a expressão, se há alguma possibilidade de exercer função distintiva, ou seja, se não é apenas, né, com a finalidade de atrair os consumidores por meio de uma expressão de propaganda publicitária, ou apenas elogiosa, ou sem originalidade, né? Como é o caso, por exemplo, a Edu realize sua viagem para esse tipo de serviço de organização de viagens. Próximo, por favor.
Bem, falei, né, que aqueles casos foram em primeira instância. Nos casos de recurso, ali, análise do recurso pós 27/11/2024. Quando o procedimento, né, foi atualizado, existiam aqueles pedidos indeferidos e com o recurso já interposto. Então, o que foi feito, né? Foi oportunizado ao requerente, né, aquele momento para que fosse fundamentada melhor as suas argumentações por meio de uma formulação de exigência. Então, tanto para pedido de via Madri como para via nacional. A diferença é que via Madri, né, é apenas a possibilidade de trazer novos argumentos, já considerando o novo entendimento, e para a via nacional havia tanto possibilidade do próprio requerente não querer que fosse aplicado um novo entendimento, prosseguir com a retirada da expressão de propaganda como era o entendimento anterior, já que ele ingressou, né, com o recurso antes da atualização do procedimento, como ele poderia também trazer melhores argumentações com base no novo entendimento. Por exemplo, vindo com alguma justificativa ou fortalecer, né, a argumentação de que aquela expressão é original, né? Esse é um exemplo. E o que que acontece? E o que que aconteceu com os pedidos indeferidos, mas que não tinham o recurso interposto antes? Aí esses recursos já podem trazer os novos, todo esse embasamento de acordo com o novo entendimento. E a segunda instância vai analisar com base nesse novo entendimento. Próximo, por favor. Bem, e aí, o que que a gente tem, né? Como questões práticas e recomendações, né? Primeiro, quando a gente fala da expressão de propaganda e da análise, né, de se essa expressão de propaganda ela é propensa a ser indeferida, né, ou não, não basta analisar só o inciso 7 ou só o item 5.9.4 que menciona, né, que é o que trata a registrabilidade do sinal enquanto a expressão de propaganda. Há necessidade de se avaliar conjuntamente com outros critérios do manual, tá? Então, assim, além do inciso 7, existe também a possibilidade, né, da aplicação de um outro inciso que tem a ver também com a questão da função distintiva, que é o inciso 6º, porque, às vezes, como o caso lá do recycling, que a expressão que estava em evidência ela, na verdade, ela teve ali a incidência de outro inciso, que é o inciso 6º, por ser descritiva para aqueles produtos. Então, é necessário avaliar todos os critérios do manual de forma conjunta, tá? Tanto para a registrabilidade do sinal, para aquilo que se quer proteger em relação a terceiros. Então, por exemplo, um questionamento que já me chegou. Então eu sempre vou entrar com uma marca distintiva e uma expressão de propaganda embaixo, porque eu tenho dúvida se, por exemplo, essa expressão seria aceita. Será que essa é a melhor estratégia? Se aquela expressão ficar como secundária pode diminuir a possibilidade de impedir terceiros, aí é questão de estratégia, né? Claro que, uma vez indeferida, uma expressão, né, que ao mesmo tempo funcione como marca e função de propaganda, há a possibilidade de se trazer todas as argumentações com base no novo entendimento. Bem, outra avaliação que é muito importante se fazer é uma pesquisa prévia mesmo, olhando nos buscadores de internet, se a expressão que está sendo reivindicada, ela é uma expressão que já não é comumente empregada para aquele determinado segmento. Então, essa é uma avaliação que nós vamos fazer. Então, aquele que deseja reivindicar um sinal que contém uma expressão de propaganda deve avaliar previamente. Essa expressão, ela já é empregada? Não é? E aí ainda temos uma terceira avaliação, né, e que tem a ver com um outro procedimento, né, que é o procedimento de reivindicar a distintividade adquirida. Esse é um procedimento que não temos ainda, né, mas ele está em vias de ser implementado aí no finalzinho desse ano de 2025. Então, pode ser que uma expressão
que não seja inicialmente considerado original, que no per se ela não é capaz, né, de exercer a função distintiva, ela tenha assim se tornado uma expressão que remeta a uma única origem comercial. Então, essa é uma outra avaliação que pode ser feita. E aí eu tinha colocado o exemplo da Atalanta, mas ainda falando em avaliação de critérios do manual, por exemplo, eu tenho ali a marca distintiva, mas se a expressão de propaganda ela tem ali embutido, né, algo enganoso, nós temos, por exemplo, uma possibilidade de indeferimento ou de negar isso, essa expressão com base no inciso 10 do artigo 124 da LPI. Então, a avaliação do que deve ser depositado ou não como marca parte de uma avaliação dos critérios do manual como um todo, tá? Também uma avaliação prévia se aquela expressão ela já não é comumente empregada, e em se sabendo que ela é uma expressão que, per se, ela não exerce uma função distintiva, já avaliar quais serão as possibilidades advindas, né, da reivindicação da distintividade adquirida. Pode passar, por favor. Eu acho até que agora, aí seriam as perguntas. A gente tem Eu uma tenho impressão. pergunta aqui no Tá, chat sim, da pode ser. Geisler. Geisler, qual é o critério utilizado pelo NPI para considerar que a expressão o bronzeado perfeito possui caráter distintivo e não meramente adjetivativo, que não é só um adjetivo? Na verdade, o NPI não considera que a expressão bronzeado perfeito tem finalidade distintiva. Quem exerce a finalidade, a função distintiva é o sinal que vem antes. Eu acho que é go glow. E aí, essa expressão distintiva vem acompanhada de uma expressão de propaganda, que por si só ela não tem distintividade. E qual seria o critério? Porque a pergunta é qual o critério para entender que não seria distintivo nesse caso? Qual o critério para entender que não seria descritiva? Não Não seria seria distintivo? distintiva? Isso, é. Porque o bronzeado perfeito, vamos lá, ele está dentro daquelas, quando a gente colocou lá, eu não sei se tem como voltar aí, daquilo que não exerce função distintiva. Eu estou tentando, um Slide. Tá. minutinho. Tem ali três possibilidades, né? As expressões que são comumente empregadas de forma publicitária, que não é o caso, e essa aí está o exemplo, né? Go glow é a parte distintiva. A gente também tem esse tipo girassol, né? Que também tem uma função distintiva. O bronzeado perfeito, ele está dentro daquelas categorias. Eu vou pedir para voltar um pouquinho, que aí eu não sei qual é o slide. Acho que é um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Acho que é aí, foi a anterior. Aí, tá. Não, próximo. Então, o manual diz que expressões que são desprovidas de cunho distintivo seriam essas. O bronzeado perfeito, ela entra naquela que é considerada exclusivamente elogiosa, né? Daquele serviço que é prestado. Então, assim, todo mundo vai achar que é capaz, né? Todo mundo que presta aquele tipo de serviço pode dizer que é capaz de prestar ou disponibilizar o bronzeado perfeito, né? O bronzeado maravilhoso. Então, essa expressão elogiosa da qualidade dos serviços, ela não pode ser apropriada a título exclusivo. E naquele caso, ela não foi. O fato de ser registrado é por conta da expressão anterior, go glow. Se outro sinal, né, também distintivo, utilizar o bronzeado perfeito, haveria possibilidade de convivência, porque é considerado que algo é exclusivamente elogioso. Desculpa, não deveria ter sido indeferida essa marca? Então, não porque, com o novo entendimento, se existe um sinal distintivo, vamos dizer ali que em vez de Go Glow fosse, sei lá, L'Oréal, o bronzeado perfeito.
o Go Glow é o elemento distintivo. Com esse novo entendimento, se há algum elemento distintivo, não importa que haja também uma expressão de propaganda, desde que ela não incida em nenhum outro inciso. Até nessa esteira, Elisângela, até eu mesmo tenho uma dúvida. Sim, Você, nesse caso, assim, a parte do aí, o bronzeado perfeito, né, é a expressão de propaganda, mas o NPI concede o registro porque há outro elemento distintivo que faz com que, né, aquele sinal seja passivo de proteção. Mas a proteção está recaindo só sobre a marca e não sobre a expressão de propaganda, certo? certo. Nesse caso, sim, porque a expressão é uma expressão de propaganda que não tem função distintiva. Agora, eventualmente, a expressão pode ter também função distintiva. Sim, mas se não tiver função distintiva, então nessa hipótese que é uma função exclusivamente de propaganda, tá? Então então Sim. seria como se fosse uma apostila que não existe mais, né? Mas assim, a proteção não está recaindo sobre a expressão de propaganda em si. Então aí disso me vem assim, duas dúvidas. Se tiver uma outra pessoa que use a mesma expressão de propaganda, mas com uma outra marca, na mesma classe, o NPI indefere ou defere? O NPI vai deixar conviver se as expressões forem consideradas apenas de propaganda, porque elas não Uhum. podem ser apropriadas a título exclusivo. Então, se tem Go Glow, bronzeado perfeito, com L'Oréal, um bronzeado perfeito, Avon, o bronzeado perfeito, Jequiti, o bronzeado perfeito, a expressão é como se fosse é, a palavra cosmético, ou sei lá, cosmético, cosmético sustentável. Expressões que são descritivas. A gente pode fazer um paralelo que a gente já aplica em relação ao inciso sexto em relação às expressões descritivas. Se a expressão, por exemplo, em relação cosmético sustentável, né? Seria uma característica dita do produto. Então, se tem uma variação das marcas e todas estão ali com a expressão cosmético sustentável, nós vamos deixar conviver, porque aquela parte é uma parte descritiva. Uhum. E aí, mas aí surge uma outra questão. Então, a gente não tem a proteção da expressão de propaganda. E se eventualmente a parte distintiva, aqui a gente está falando do Go Glow, né, já é protegido como marca, um outro processo, com a mesma forma de apresentação, qual seria a Então, diferença de proteções nesse caso? Ou não deveria ser concedido o registro? se é do mesmo titular, isso é uma prerrogativa do titular. Entrar com Go Glow e entrar com Go Glow com a expressão de propaganda. Se é de outro titular, vai ser aplicado o inciso 19 do artigo 124 da LPI. A gente vai indeferir com base num direito de terceiros. Então, lembrando que a expressão, essa alteração de entendimento, entende a propaganda, a expressão de propaganda como contendo a marca, e está sobre todos os outros princípios marcários, de todos os conceitos marcários, todos os princípios. Então, se há uma reprodução é, de marca de terceiros, a gente vai indeferir com base na reprodução de marcas de terceiros. Inclusive, por exemplo, se vou dar Go Glow, o bronzeado perfeito da L'Oréal. Tá, na expressão de propaganda, eles estariam reproduzindo o L'Oréal, que é marca de terceiros. Então, essa avaliação quanto aos outros incisos, ela permanece. O que diferenciou, basicamente? Antes, nós não aceitávamos nenhuma marca que tivesse qualquer expressão de propaganda. Agora, nós aceitamos se vem a marca à frente, como elemento distintivo, e uma expressão. Que aí essa expressão pode ser só descritiva, pode ser original também, tá? Lembrando lá, aquela abra felicidade. Vamos dizer que venha, sei lá, Red Bull, abra felicidade, né? O abra felicidade, se ele é uma questão, se ela é uma expressão original, aí sim ela pode ser passível de indeferimento de terceiro se ela for original, né? Aí vai ser avaliado no caso concreto. Agora, se vem Red Bull, a bebida doce, a bebida mais doce do Brasil. Essa bebida mais doce do Brasil, ela é descritiva, a expressão. Ela é uma expressão de propaganda que não tem cunho distintivo, é desprovida desse cunho distintivo. Aí, nesse caso, a gente pode deferir, porque tem a marca,
mas aquela segunda expressão, ela não vai ser passível de indeferimento de terceiros, porque é uma expressão considerada do patrimônio, né, comum, daquele segmento publicitário. É apenas elogiosa, apenas descritiva ou comparativa. Tá ótimo. E até voltando só nessa ainda questão, o Pedro até colocou, né, uma colocação aqui que, se no caso do titular, né, de fazer o depósito da marca Google e depois Google bronzeado, perfeito, esqueci qual é a expressão, mas enfim, você tem esses dois pedidos. Nesse caso, se a proteção é a mesma, não deveria incidir então o inciso 20, que fala da dualidade de marcas para o mesmo titular? Então, o que se dispõe sobre a dualidade de marcas é exatamente a identidade, assim, né? A identidade não é assim qualquer. A gente já aceita o Go Glow, camas de bronzeamento embaixo, né? Se tivesse, em vez de um bronzeado perfeito, tivesse camas de bronzeamento, isso já seria aceitável, tá? Como registro, sem incidência do inciso 20. Então, essas alterações que sejam só acrescentar um elemento descritivo no sinal, ela já é possível de registrabilidade e não aplicação do inciso 20. Eu Muito acho que assim obrigada. fica um pouco mais fácil entender, porque assim já existe uma rotina, né, de trabalho, de conhecimento da aplicação do inciso sexto, né, como aquele inciso, né, que impede a possibilidade de registro de sinais que sejam descritivos. Então, acho que com esse entendimento se pode fazer um paralelo com o que é aplicado ao inciso sexto. Aquilo que o inciso sexto permite, né, ou seja, a marca com uma determinada expressão descritiva, também a gente pode trazer para a expressão de propaganda. Qual é a principal diferença? É que quando a expressão de propaganda está sozinha, se ela tiver, né, a função distintiva, né, aquela expressão, ela pode ser original o suficiente para exercer uma função distintiva. Então, nesse ponto aí que se diferencia. Mas quanto aos outros aspectos, a aplicação do inciso 20, a possibilidade, né, de, por exemplo, ser indeferido por terceiros, tem a ver com o inciso 6, que é a mesma coisa. Se é Go Glow com camas de bronzeamento, se tem uma marca parecida, similar a Go Glow, independentemente daquela parte descritiva, a gente vai aplicar o inciso 19. Então, algo equivalente ou paralelo pode ser entendido em relação ao inciso 7. A Débora até coloca aqui no chat que, nesse caso, ela entende que a proteção seria do conjunto marcário, o sinal distintivo mais a expressão de propaganda, como um todo, né? É isso Acho- mesmo, é isso mesmo. Foi algo que eu não mencionei, mas ela foi perfeita na colocação. É isso, é o conjunto. Para avaliar futuras possibilidades de indeferimento ou de pedir terceiros, a gente sempre vai avaliar todo aquele conjunto marcário. Então, se a expressão ela é só descritiva, ela é uma dessas expressões desprovidas de cunho distintivo, aliás, ela vai equivaler a um outro sinal que estivesse com uma expressão descritiva. Tem uma outra pergunta aqui, eu não tenho o nome da pessoa, mas é JHTC, a sigla que está colocada aqui. A pergunta é: se a empresa tem marca em diversas classes de produtos e serviços, a expressão de propaganda deverá ser feita em todas as classes também? Olha, se a expressão de propaganda é descritiva, né, não faz tanta diferença para o escopo de proteção, mas, de todo modo, o registro é feito por classe, tá? Na classe vai ser pesquisada a questão da originalidade. Pode ser, inclusive, que são, sei lá, 4 classes de produtos mais 2 de serviço. Para uma classe, ela não seja considerada original, e para outras seja. Então, o registro é por classe. Como eu já coloquei bem lá no início, a gente não está retomando aquela proteção do CPI, que era uma proteção que o registro, né, do slogan era um registro só, único, né, que se protegia o slogan como forma autônoma, como um sinal autônomo. No caso, a gente está falando em registro de marca, então segue os mesmos critérios de registro de outras marcas. Só que essas marcas seriam marcas que contêm expressões de propaganda, ou no seu conjunto ali, né, o sinal, né, distintivo e a expressão de propaganda
acompanhando o sinal distintivo. Essa expressão de propaganda pode ser descritiva ou não, ou é a própria expressão de propaganda que consegue exercer a função distintiva, a função de marca. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Por enquanto, não. Não sei se alguém quer abrir o microfone. Vou passar, acho que não sei se tem mais alguma coisa na sua apresentação ao fim. Sim, pularam algumas coisas, mas eu Quer que eu fui. volte? E eu perdi. Não, mas acho que agora não faz muito sentido. Eu perdi, assim, eu não tenho a menor ideia do tempo que eu vim correndo e eu tô com medo de mexer em qualquer coisa e cair a apresentação, a conexão. Mas é que eu tinha feito uma menção aí na apresentação. Aí pode ser disponibilizada, tá? A apresentação. É, eu tinha feito um comentário, né, sobre a Convenção da União de Paris, que foi algo que Ah, pulou tem. também em algum Uhum. momento, Também no que assim, começo. todo esse entendimento ele é convergente. é, Ele é convergente com o 6 quinques, né? O artigo 6 quinques da CUP. Que, assim, quais são as formas, né? As possibilidades de invalidar um registro. Uma delas negar aquilo que seja desprovido de caráter distintivo. E aí tem esses destaques, né? Ou que se tenham tornado usualmente, né, empregados na língua corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Então, essa mudança de entendimento, ela também converge com o entendimento, né? E eu vi também teve mais um slide aí que acabou não passando, que é um que eu resumo o que não é protegido. Pode passar, por favor? Acho que é o não sei se é o próximo. Acho que não, acho que é dois depois. Depois. Peraí. É. Volta ao anterior, por favor, só para eu ver se é. Acho que o anterior do bem. É esse aí. Não, próximo Qual? mesmo. Desculpa. É esse aí, que eu acho que Isso. é bom frisar. Não, próximo. Acho que o anterior ou o próximo. Um não representa o anterior. Isso. Então, assim, é importante entender que não se trata do ativo autônomo. Eu estou registrando um slogan, eu tenho proteção do slogan para todos os produtos, todos os serviços, tá? Não é isso. É entender o slogan, a expressão de propaganda, como também funcionando como marca. É uma marca. E eu acho que foi muito feliz, né, o título da apresentação, né? O título que até que já me foi sugerido, que são marcas com expressão de propaganda. É isso. Quando a gente começou a falar sobre o assunto, a gente começou a falar sobre slogan, as pessoas começaram a ter essa expectativa. Só que para isso a gente teria que, inclusive, ter uma alteração legislativa, ao meu ver, porque não é algo contemplado na LPI. O que a LPI apenas nega é a possibilidade de se registrar como marca aquilo que funcione apenas como expressão de propaganda. Então a LPI está o tempo todo se referenciando à proteção marcária, não é a proteção do slogan como um ativo autônomo, tá? Agora, aí pode passar o próximo. E aí eu tentei frisar justamente o que representa, né? Que é o registro de marcas, não é um registro do slogan. Só que, eventualmente, esse slogan ele funciona também como marca, né? E que é o caso lá do Abra Felicidade, né? E outros que aqui desce redondo, tem umas expressões que a gente consegue lembrar qual é até a origem comercial, né? Porque ela tem aquele funcionamento também como marca. O próximo, por favor, que eu acho que também foi um que pulou, que eu acho que dá uma resumida. Esse, é. E aí, até essa questão das premissas, que era o finalzinho ele que estava falando das premissas. Existe uma sobreposição, tá, de funções, de sinais que têm as duas funções. Podem atuar como expressão de propaganda, transmitir uma ideia, um conceito, mas também podem atuar como marca. Então, nem todos os slogans vão estar protegidos, né? Só aqueles que também exerçam a função essencial da marca, que é a função distintiva. Foi uma reinterpretação do que queria dizer esse apenas como meio de propaganda, que não seria registrado como marca. Até aproveitando o ensejo, Elisângela, tem uma pergunta da Beatriz Marques Rangel. Ela coloca aqui: se a expressão de propaganda é genérica ou diluída e não existe mais a questão quanto ao postulamento, como ficará indicada essa diluição para a compreensão do usuário? Eu acho que ela quer entender assim, como o usuário vai saber que o NPI entendeu que naquele caso não há proteção, né, da parte que seria a expressão de propaganda porque não tem função distintiva.
Provavelmente ela está falando dos casos em que tem a marca em conjunto, né? Porque o que não tem a Uhum. marca em conjunto seria indeferido. Esse realmente é um ponto que a gente não tratou, assim. Há a possibilidade que o próprio examinador diga isso no seu razoado, né? No momento de deferir a marca, mas a gente não tratou, assim, de ter nenhum tipo de apostilamento ou indicação, né? E é algo, como eu falei, né, dentro da avaliação dos impactos regulatórios, é algo que a gente pode avaliar, se existe alguma forma de deixar pistas, né? Seja dentro do próprio processo, que aquela expressão ela não foi considerada distintiva ou original. E a Bárbara também coloca aqui, a Bárbara Cavalcante de Siqueira Gomes, ela fala, como não há mais uso da apostila, a proteção não deveria recair sobre o todo? Não seria violação do princípio da originalidade permitir o registro de outra marca com a mesma expressão de caráter descritivo elogioso? Por exemplo, Go Glow bronzeado perfeito e Avon bronzeado perfeito. Então, a princípio, não, porque assim como em relação ao inciso sexto, né? Se aparece Go Glow, cama de bronzeamento e outra marca com cama de bronzeamento, há possibilidade de convivência, porque o que está sendo repetido é a parte descritiva e não tem uma impressão de conjunto, né, que seja similar. Mas, assim, no caso concreto, né, pode acontecer de alguma expressão que a gente, a princípio, até considerava descritiva ou não suficientemente distintiva, que no conjunto leve à confusão ou associação. Aí vai ser uma análise de caso concreto. Mas eu diria que, a princípio, não haveria um óbice de convivência, assim como a gente aplica em relação ao inciso sexto. Muito obrigada. Mais uma pergunta aqui da Débora Lopes. Ela pergunta se há algum entendimento de como será tratado o direito de precedência quando quem o alega já tenha um pedido anterior indeferido com base no entendimento anterior. Isso será considerado como ausência de boa-fé, conforme reza o Manual de Marcas? Bem, essa é uma pergunta interessante e vou anotar. Agora vamos pensar, né? Porque eu sei, né, tem essa questão de já ter vindo, mas era um procedimento diferente. Porém, alguém teria que ter aproveitado a mudança do entendimento, vir ao NPI, depositar essa expressão junto, sei lá, com alguma marca, é isso, né? Para poder depois alguém alegar o direito de precedência. Nós não tratamos esse caso especificamente. Eu diria que isso seria bem raro, porque esse pedido teria que vir pós esse entendimento, né? E aí eu acho que seria uma questão, a gente não tratou isso, mas seria uma questão de exceção, né? Porque a pessoa veio ao NPI, porém no momento não tinha nenhuma forma de ter a sua solicitação atendida. Então, é até um ponto para anotação e para a gente pensar se cabe fazer alguma avaliação em relação ao direito de precedência. Mas é interessante a questão. Eu acho que essa questão, inclusive, ela vai estar muito também no escopo da discussão da distintividade adquirida, porque também tem expressões que eventualmente tenham sido indeferidos com base no inciso sexto e que algum terceiro pode vir, né, e reivindicar. Só que aí é um pouco mais diferente, que a distintividade adquirida tem que vir acompanhada de provas. Mas foi um ponto que a gente não tratou especificamente, deixarei anotado aqui. Ponto interessante. Muito obrigada, Elisângela. Tem alguns comentários, acho que as respostas que você deu anteriormente, mas acho que talvez o contexto já não seja esse mesmo. Ana Lúcia falou, talvez o registro em todas as classes de interesse do titular possa ser uma base com vistas à aquisição da distintividade, secondary meaning, dependendo, desculpa, que agora eu estou cursando aqui em cima, dependendo, claro, acho que é dependendo, claro entendimento, dependendo do claro atendimento a demais condições que satisfaçam esta condição. O registro em todas as classes de interesse talvez possa ser uma base com vistas à aquisição de distintividade. Sim.
Não necessariamente. Eu acho que a pessoa está querendo dizer que aí vai estar, de alguma forma, fortalecendo a origem comercial, fortalecendo o conceito de origem comercial, mas não necessariamente. Assim, lembrando que a gente tem que entender que o inciso 7 conversa o tempo todo com todos os demais princípios marcados. Então, para se ter proteção em relação a um segmento, a um produto, a um serviço, tem que se ter registro na classe. Como é o uso dessa marca? Esse uso dessa marca, ela é usada aquela marca com aquela expressão? Então, sim, deposite naquela classe em que se pretende usar a expressão, né, junto com a marca principal. Tudo vai depender muito da estratégia da empresa, assim. O que a gente está colocando aqui é assim, quais são as possibilidades de indeferimento, né? E quais são as possibilidades de deferimento? Elas se ampliaram bastante. A marca sempre ela tem que ser vista no conjunto. Porém, eventualmente, mesmo a parte da marca, ela pode, sendo reproduzida em outra, ser passível de algum tipo de associação, de confusão, né? Se aquela expressão não for meramente descritiva. Então, mediante esse conjunto de informações, cada um, né, cada empresa, cada agente econômico vai traçando as suas estratégias de como é melhor se proteger. Se acrescentando aquela expressão, se tentando mesmo a expressão em si, para ver se ela passa pelo critério da originalidade, fazendo também as buscas anteriores, né, no segmento. Então, são uma série de recomendações, de avaliações que podem ser feitas para evitar que um pedido vire um indeferimento. E se indeferido, também saber como argumentar, o que trazer de argumentações. Bom, a gente está já se aproximando ao fim. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que tiver no chat. Tem mais. A Eu Andalcia só só ia comenta que pedir para ela. colocar a avaliação, de repente, o QR Code da avaliação para o pessoal ir. Aham. Aqui está o QR Code para vocês fazerem a avaliação da apresentação. O NPI pediu para ter esse feedback. Então, aqueles que estiverem presentes aqui, se puderem, né, colocar aí o celular e apontar para o QR Code e responder, a gente agradece. De todo modo, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Sim, a apresentação vai ser disponibilizada, a Elisângela já sinalizou aqui. Eu agradeço mais uma vez, Elisângela, pela sua participação. A palestra realmente foi muito importante. Você vê que na prática, né, nos casos concretos, começam a surgir as dúvidas. Eu acho que a gente ainda, né, vai ter ainda, né, muita discussão na prática nesses casos para entender exatamente quando a expressão tem função meramente propaganda, quando que ela tem função distintiva. A gente, até para orientar, né, os usuários, né, sobre os seus pedidos, acho que isso vai ser bastante importante evoluir, né, nesse debate. A gente agradece mais uma vez e será sempre bem-vinda para depois a gente discutir aí novos desdobramentos aí da aplicação dessas regras. Deixa eu só passar aqui, fechar aqui. Olha, Gost... assim, Pode falar. pode falar, desculpa. Não, já está. Não, então, primeiro assim, desculpas pela queda, o retorno foi bem caótico o início, mas acho que depois a gente conseguiu aí prosseguir, principalmente quando eu fechei a câmera, muita estabilidade aqui na rede do NPI. Mas assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade, lembrando que essa mudança de procedimento faz parte de uma agenda regulatória. Então, as questões, assim, na prática mesmo, no caso concreto, a gente ainda não tem recebido questões muito, assim, relevantes, né? Há mais uma dúvida. Há dúvidas, né, quando a gente vai pensando, né, dos desdobramentos, como é esse o caso, mas e o pré-uso e tal. Mas nos casos concretos a gente não tem recebido, é claro que a gente vai passar a receber, porque até o perfil, né, de depositante deve mudar. Aquilo que a gente fez lá de avaliação, que seria a maior parte vem pedindo a marca com a expressão em si, expressão de propaganda, a tendência é que esse perfil mude, porque quando o NPI abre essa possibilidade do registro da marca com expressão de propaganda, a tendência é que mais requerentes venham solicitando expressões diferentes. Mas como eu tinha falado, isso faz parte de uma agenda regulatória. Então, a gente vai monitorar esses impactos
com vistos até alguma atualização que seja necessária do manual, né? Não para agora, mas dentro desse escopo aí dos 4 anos de monitoramento das atualizações desse procedimento. Muito obrigada, Camila, mais uma vez, agradeço a parceria e vou encerrar então esse nosso encontro, mas espero por todos na próxima semana, em que trataremos aí dos principais erros nos depósitos via Protocolo de Madrid. As inscrições já estão abertas, então fiquem ligados, entre nas redes sociais da ASP, no site, que vocês encontram o link para as inscrições. Muito obrigada, tenham um bom dia.